Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor César. Estamos mais uma vez com mais um vídeo importante sobre a história do Brasil, mais exato período colonial de 1500 a 1822. É um período muito marcante na nossa história, deixou muitas cicatrizes que até hoje não foram resolvidas. Vamos lá, sem mais delongas, não esquece de deixar o seu like, curtir, ativar o sininho, que tá demais. Depois eu vou deixar um podcast aqui, a cereja do bolo. Vocês vão ver, todos vocês vão perceber que esses vídeos tá demais. Bora lá. Rápido e direto. Roteiro breve sobre objetivos sobre o período colonial no Brasil. Continuando, deixa eu pegar aqui. Pronto. Destacando os pontos que mais caem em concurso na sua prova paulista, em qualquer avaliação sobre esse tema. Primeiro, nós vamos ter aqui, ó, já coloquei a fotinha dos colonizadores, os africanos aqui, todo mundo aqui, né, representatividade aqui. Bom, contexto geral, o Brasil, colônia de exploração, ele era baseado nesse momento na monocultura, latifundiária, escravidão e agroexportação. Então o Brasil como colônia, ele era agrícola, latifundiário, grandes extensões de terra, trabalho escravista e era agroexportador, exportava para fora, gente. Era tudo feito aqui e levado para fora. A estrutura marcado pelo Pacto Colonial. O Pacto Colonial nada mais é do que o Brasil só poderia fazer comércio com a metrópole. A metrópole seria Portugal, tá bom, gente? Só podia trocar com Portugal nesse período. Vamos lá. Fase da colonização. Temos a primeira fase de 1500 a 1530. Essa fase se baseou só no pau-brasil, né? E a troca de escambos. Seria aquela troca com os indígenas. Pega 20 madeira, eu te dou um pente. Pega 50 madeira, eu te dou um espelho. Isso que é escambo, tá, pessoal? E pouca ocupação. Quer dizer, nesse momento eles não estavam com interesse no Brasil. Continuando. O início da colonização, a partir de 1530, eles começam a ocupar, mas para não perder, tá bom? Para os outros países. Primeiro, a capitania hereditária, que foi um fracasso, que foi divisão de pedaços de terras para as pessoas chegarem à coroa. A única que deu certo foi a de São Vicente e a de Pernambuco. Temos também o governo geral, né, que a partir daqui eles tentam centralizar o poder, né, administrativo, com Tomé de Souza, e foi fundada em Salvador. Já dando sequência aqui, que é rápido, pessoal, aqui é rápido. A economia açucareira do século XVI ao século XVII. Nordeste com centro econômico. A sociedade açucareira, que era os senhores de engenhos, escravos africanos, e ela também era patriarcalismo. Que é isso? Que era a questão do familhão, né? Aquele familhão, né, patriarcal, né? E essa era a sociedade: engenho, escravos, africanos e patriarca. A participação dos holandeses no financiamento do transporte e refino do açúcar. Temos também aqui a invasão holandesa em Salvador em 1629 e em Pernambuco em 1630 a 1654, tá bom? Esse foi o pequeno período econômico do açúcar. Aí temos o período do século XVIII, né, de Minas, né? Aí já temos Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, né, com a cobrança de imposto, que é o quinto, não esqueçam, tá? É o quinto, a casa de fundição e a derrama. O quinto é a quinta parte, a casa de fundição, onde eles fundiam o ouro para ter mais controle. A derrama é quando não atingia o limite de ou que os portugueses queriam, eles decretavam a derrama, batia nas portas e pegava tudo quanto é ouro da casa do pessoal aí. A mudança da capital também é importante para o Rio de Janeiro, em 1763, e a urbanização e o surgimento da classe média urbana. Nesse exato momento começou a classe média a surgir, né? Continuando, a expansão territorial. Na expansão territorial temos o bandeirantismo, né, que é o apressamento de índios, a captura, busca por ouro e alargamento do território. Então eles capturavam índio, eles entravam dentro do território, isso eles também
contribuíram com o aumento, né, com a entrada para dentro do território brasileiro. Temos aqui o Tratado de Madrid, de 1750, que tinha o princípio do Utpossendec, que é a ocupação efetiva. Quer dizer o quê? Ele só tinha direito se eles efetivassem no lugar. Não bastava só ir e voltar, tinha que ir e fixar lá. É isso aqui, cai em prova, hein, gente? Temos aqui o movimentos coloniais, que é as revoltas, né, vamos dizer assim. Espera aí, deixa eu chamar isso aqui. Aqui temos aqui, ó, do século XVII ao século XVIII, que é o movimento nativista contra o abuso do pacto colonial sem objetivo da independência. Aqui era só queria que diminuísse os abusos da coroa. Exemplo, a revolta de Beckman, de 1684, a Guerra dos Emboabas, de 1707 a 1709, e a Guerra dos Mascates. Essas guerras aqui só queriam diminuir, né, o poder da coroa. E temos as revoltas emancipacionistas, que no final do século XVIII e século XIX, inspirado pelo iluminismo, né, eles já queriam separar independência. Temos aqui o Tiradentes, o famoso Tiradentes. Temos a Conjuração Baiana, de caráter abolicionista, queria acabar com a escravidão no Brasil, né? Essas aqui já queria mudança, já queria independência. Tá ok? Temos aqui o período joanino, de 1808 a 1821, que é a chegada da corte aqui no Brasil. Com isso eles tiveram a abertura dos portos de 1808 e o fim do pacto colonial, então agora eles podiam comerciar com o mundo. A evasão do Brasil, a evolução, né, do Brasil, União a Portugal, né, em 1815, que aí eles se unem, né, e tem a Revolução Liberal do Porto, em 1820, que exigiu o retorno de Dom Pedro. O pessoal aqui não estava muito contente e pediu para o Dom Pedro, ó, vai embora. E por final, temos aqui o que mais cai em concurso nas provas paulistas, né, no geral. Cai as capitanias hereditárias, cai o ciclo do açúcar, cai o ouro, a importância, né, do comércio do ouro, o Tratado de Madrid, as revoltas nativistas, emancipacionista, especialmente a da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Temos também a abertura dos portos em 1808 e o vice-reino, né, que é a união de Portugal com o Brasil. Bom, pessoal, é isso. Agora fica com o podcast poderoso, que ele vai explicar assim com mais detalhes, mais pontual o que eu disse agora. Fica com Deus, não esquece de deixar o seu like. Um abraço. Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. O tema é quente. O período regencial no Brasil. Aquela década, de 1831 a 1840, sabe? Uma década fundamental, né? Logo depois que Dom Pedro I abdicou e antes do Dom Pedro II assumir de fato. Exato. E as fontes que a gente tem mostram um período assim de muita ebulição política, transição, instabilidade. Muita instabilidade. Imagina, o trono vago, o herdeiro era uma criança de 5 anos. Pois é. Então a nossa missão aqui é entender como o Brasil lidou com isso. Que forças políticas estavam em jogo, quais foram os eventos cruciais e as grandes rebeliões que quase, desmontaram o país. É isso aí, foi um período de teste extremo para a unidade nacional. Sem a figura do imperador adulto, todas as tensões vieram à tona. Regionais, sociais, um caldeirão. E as fontes indicam basicamente 3 grandes correntes políticas tentando dar um rumo para o país. Primeiro, os restauradores, também chamados caramurus. Ah, os caramurus, mais conservadores ligados a Dom Pedro I. Queriam a volta dele, basicamente. Isso. Depois, os liberais moderados, os chimangos. Esses eram a força dominante, né? Sim. Principalmente os grandes proprietários rurais do Sudeste.
Eles queriam, assim, alguma descentralização, mas com um controle firme no Rio de Janeiro. E por fim, os liberais exaltados. Tinham vários nomes: farroupilhas, jurujubas. Esses eram mais radicais. Representavam elites de outras regiões, setores urbanos, defendiam bem mais autonomia para as províncias. Um federalismo mais forte mesmo. Alguns até flertavam com ideias republicanas, né? Vindas lá da Revolução Francesa. Exatamente. Mas é importante dizer, essas divisões não eram blocos rígidos, sabe? Refletiam interesses muito concretos de classe, regionais, que viviam em conflito. Entendi. Os partidos conservador e liberal do Segundo Reinado. Foi um aprendizado na marra. Faz sentido. E logo no começo, nas regências trinas, teve uma medida de impacto. Suspenderam o poder moderador, né? Aquele poderzão do imperador. Suspenderam temporariamente isso. E vieram duas criações bem importantes nesse início. A Guarda Nacional, em 31, ideia do Padre Feijó. Ah, Guarda Nacional, que deu poder militar local para os coronéis, os grandes proprietários. Na prática, sim. E o Código de Processo Criminal de 32, que deu poder de justiça e polícia local para os juízes de paz, que também eram dessa elite. Então parecia descentralizar, mas no fundo... Reforçou o poder local dessa mesma elite rural, principalmente. Uma descentralização controlada por eles. Certo. Aí, para tentar achar um equilíbrio, veio o Ato Adicional de 1834. Deu mais voz local, sim. Uma concessão aos exaltados, talvez. Mas manteve a nomeação dos presidentes de província pelo governo central. Um equilíbrio tenso. E estabeleceu a regência una, né? Com um regente só. Isso. E o primeiro regente uno foi o Feijó, de 1835 a 37. E foi justamente aí que a coisa pegou fogo. Foi o período de maior agitação, né? Com a eclosão de várias revoltas importantes. Exato. O ato adicional, na tentativa de conciliar, acabou coincidindo com um auge da instabilidade. Não agradou totalmente ninguém e as tensões explodiram. E a reação veio logo depois, com a regência una de Araújo Lima, de 37 a 40. O tal do regresso conservador. Pois é. Araújo Lima representava uma visão mais centralizadora, e a lei interpretativa do Ato Adicional de 1840 basicamente voltou atrás em boa parte da autonomia que tinha sido dada às províncias. Foi uma resposta direta às revoltas, então. Sem dúvida. O medo da desordem, da fragmentação do país, era enorme entre as elites, especialmente as que formariam um partido conservador. Queriam ordem a qualquer custo. E foi nesse clima todo que veio o golpe da maioridade em 40. Isso, articulado pelos liberais. Olha que curioso. Anteciparam a coroação do Pedro II com só 14 anos. A ideia era que só a figura do imperador, mesmo tão jovem, poderia trazer a paz de volta. Foi o fim da regência. Uma solução vista como necessária para acabar com a instabilidade que marcou a década inteira. Mas enquanto essa briga política acontecia no Rio, o resto do país estava, assim, pegando fogo literalmente em alguns lugares. As rebeliões desse período são impressionantes pela variedade e intensidade. Demais. E elas mostram bem as diferentes fraturas da sociedade brasileira da época. Tem a cabanagem no Pará e Amazonas, de 35 a 40. Essa foi gigantesca, né? Participação popular enorme. Indígenas, negros, mestiços. Sim, uma revolta contra a miséria extrema, contra a exclusão. E a repressão foi de uma brutalidade absurda. Fala-se em 30 mil mortos, talvez mais. Chocante. E bem diferente foi a Guerra dos Farrapos, lá no Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Durou 10 anos, de 35 a 45. Bem diferente mesmo. Essa foi liderada pela elite dos estanceiros gaúchos. Tinha causas econômicas claras, tipo os impostos do charque, e políticas, como a nomeação do presidente da província. Chegaram a proclamar repúblicas independentes, né? Piratini, Juliana. Sim, e teve participação de figuras como o Giuseppe Garibaldi. Foi a mais longa das revoltas regenciais. E teve também a revolta dos Malês, na Bahia, em 35. Essa é muito particular. Única, né? Uma revolta urbana, organizada por escravizados muçulmanos, muitos deles alfabetizados em árabe.
uma identidade étnico-religiosa fortíssima. Mas foi reprimida muito rápido, né? Duramente reprimida em poucas horas. E ainda tiveram outras, né? A Sabinada, também na Bahia, a Balaiada no Maranhão. Cada uma com sua cara, seu motivo. Uau! Então, o que a gente tira desse mergulho todo? Fica claro que o período regencial foi bem mais que uma transição, né? Com certeza. Foi um verdadeiro laboratório político e social para o Brasil. Um teste de limites. Onde se debateu projetos de nação, centralização versus autonomia, e onde as contradições profundas do país explodiram de forma violenta. Exatamente. Foi ali que as grandes forças políticas do Império, liberais e conservadores, começaram a se definir. E a própria unidade do Brasil foi testada ao extremo. O poder central foi desafiado como nunca. Mostrou um Brasil muito mais diverso, conflituoso e fraturado do que talvez se pensasse. Sem dúvida. Fica então uma provocação para a gente pensar, né? Como será que a forma como todas essas rebeliões tão diferentes entre si, populares, de elite, urbanas, rurais, foram contidas e as tensões que elas mostraram, como isso tudo influenciou o Brasil que veio depois? É uma ótima pergunta. Como isso moldou não só a consolidação do poder do Dom Pedro II, mas as próprias dinâmicas de poder, as desigualdades que persistiram por tanto tempo no país. Fica a reflexão. Material para muito mais conversa.